Fala pessoal, tudo bem com vocês? Luxemburgo mexe no esquema e o Timão busca uma vaga heróica. Renato Augusto, Cássio e Roger Guedes decidiram. Mas tem mais destaques pra gente falar, o time jogou muito bem, foi uma grande atuação e a partir de agora a perspectiva mudou. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Dos covardes, a história não fala. Vou parafrasear aqui meu amigo César Cidade Dias, um gremista histórico que deve estar feliz também com a classificação do Grêmio, mas essa frase ela diz muito, porque eu aqui, Chico Garcia, critiquei muito o Vanderlei Luxemburgo no primeiro jogo, porque o Corinthians foi a não perder ou a perder de pouco. E eu aqui disse que ali faltou coragem para o Luxemburgo. No jogo contra o Argentinos Júnior, em que ele se contenta com o empate em 0-0, também foi outro jogo que critiquei o Luxemburgo. Poxa vida, só porque o Del Valle não venceu o seu jogo, e aí por questão de tabela o time fica vivo, ele foi a não perder. Um jogo fora de casa, é verdade, foi mais um jogo sem sofrer gols, mas faltava aquela coragem que eu sempre vi no Luxemburgo. Acompanho o Luxemburgo há muitos anos, desde a década de 90. Vi grandes clubes que ele treinou e vi grandes ousadias desse treinador arrojado. Pois hoje, finalmente o Luxemburgo apareceu. Finalmente o Luxemburgo chegou no Corinthians. Ele já tinha chegado, né? Porque nos últimos jogos a gente já notava uma evolução. Mas a coragem que eu queria lá no Mineirão, que eu pedi na Libertadores, ela apareceu hoje na Neoquímica Arena. O Luxemburgo mudou um sistema que para ele não é uma grande novidade, que ele já usou isso várias vezes, mas eu entendo como uma inovação sim, pelo fato de que muitas vezes você precisa ter tempo para treinar um sistema com 3 zagueiros, quando você muda um sistema de um time que vinha melhorando. Essa para mim foi a ousadia do Luxemburgo. O time joga bem contra o Flamengo, toma um gol no finalzinho, mas já dá sinais melhores. Aí empata contra o Argentinos Júnior, jogando bem, não vence, mas tá bom, fora de casa, um jogo difícil, tinha perdido em casa e tudo mais. Aí vence o Fluminense, jogando bem. Esse time, ele estava arrumado num outro sistema. Aí você vai para uma decisão, precisando fazer 2 gols na tua casa, o jogo mais difícil até então, e você muda o sistema. Achei ousado, porque podia não dar certo. 3 zagueiros, sistema 3-5-2, você precisa de mecanismos, de método, você precisa de treinamento. E ele não tem tempo para treinar, os times não estão tendo tempo, é jogo quarta e domingo o tempo todo. Achei arriscado. Mas quando eu vi a escalação e olhei como ele ajustou esse time, eu pensei, pode dar bom. E aí vai para o jogo e efetivamente na prática acontece o que a gente imaginava. Primeiro porque o Bruno Mendes é um lateral, vinha sendo um lateral, Fagner no banco, e ele é um lateral, mas ele é um zagueiro. Então ele ali pelo lado direito já dá uma outra sustentação. Murilo, gigante, monstro, jogou demais, botou o Hulk no bolso, fez talvez a melhor partida dele com a camisa do Corinthians e olha que ele vem jogando bem há muito tempo. Gil, como terceiro zagueiro, como um líbero, numa linha de 3, ele joga muita bola, porque o Gil é um baita de um jogador. Numa linha de 5 baixa, inclusive, ou num sistema de 3 zagueiros, ele tende a jogar ainda melhor, porque o seu espaço é mais restrito, ele tem cobertura, ele tem mais tranquilidade para jogar, ele está mais protegido. E aí vem os alas. O Fagner, que a gente sabe que no apoio, por dentro, tabelando, preenchendo o meio e cruzando a linha divisória do gramado, ele é muito bom jogador. Aliás, eu vou dizer uma coisa, o Fagner é craque. E eu bati muito no Fagner. Por quê? Porque era esse Fagner que a gente queria. E aí o Luxemburgo vai para a entrevista coletiva e diz, o Fagner emagreceu, perdeu uns 3, 4 quilos, ou seja, estava acima do peso, estava fora de forma, estava caminhando em campo, estava se arrastando, estava acomodado, precisava de um choque. E aí mérito do Luxemburgo, que botou ele no banco e disse, irmão, se você não trabalhar, é o Bruno Mendes que vai ser titular. Não importa que você tem 500 jogos aqui, você é ídolo, você tá aqui, é filho do terrão, não interessa, você não tá jogando, você tá acima do peso, pois então vai resolver isso. E foi o que aconteceu. Outro mérito do Luxemburgo. E o Fagner joga muita bola, é por isso que a gente critica o Fagner, por isso que a gente cobra do Fagner, porque a gente sabe o que ele pode dar. Olha o jogo que ele fez, maravilhoso. Então ele de ala pode funcionar muito bem. E aí do outro lado, que achado, hein, Corinthians? Matheus Bidu, que jogador.
Bem defensivamente, bem ofensivamente. Ele salva um gol com 21 minutos, que era gol do Galo. Era gol. Uma bola cruzada, bola chega na direita, uma falha de marcação, o Zaratio recebe livre e chuta, o Cássio deita, o Bidu interrompe. E depois faz o primeiro gol, de peito. Jogada maravilhosa, construída, começa pelo Fagner, o Fagner vai cruzar, acho que é o Mariano que tá por ali, ele erra o passe, o Yuri Alberto acredita, dribla o Everson, chuta, a bola rebate, aí vem o Renato Augusto. Aí vem o Renato Augusto e faz assim, e dá um tapa que poucos jogadores conseguiriam, naquela jogada, dar com tanta precisão, tanta qualidade, tanto talento, tanto tirando o peso da bola, sabe? Só pro Bidu empurrar a bola para dentro do gol. Gol maravilhoso do Corinthians. O Corinthians já merecia o resultado. O Corinthians jogou bem. Tô na linha de 5 aqui, né? Com os 2 alas e os 3 zagueiros. E aí o meio de campo. Esse meio de campo, ele é muito melhor do que os que vinham jogando. Fausto Vera, Maicon e Renato. O Rony é um jogador muito voluntarioso, mas ele tem menos qualidade técnica que esses 3 que eu citei. E aí o Fausto Vera, que é gelado, que parece que tem 35 anos, esse argentino, mas ele tem só 22, é impressionante, faz um jogo absurdo. O Maicon cresceu, cara. O Maicon que fez o gol da classificação, como fizeram no título paulista de 2018 no Allianz Parque, o Maicon jogou muita bola. Por quê? Porque aí, do lado do Fausto Vera e do Renato Augusto, fica mais fácil, né? E olha Aí vou botar na conta da sorte, eu não gosto muito de falar em sorte, né? Mas aí é sorte. O Paulinho lesiona, quando ele tinha arrumado uma função para o Paulinho, mas volta o Renato. E aí, outro mérito do Luxemburgo. O Luxemburgo foi questionado sobre o Renato Augusto titular, que foi uma surpresa também. Ele volta contra o Fluminense, entra no segundo tempo, e aí no segundo jogo dele, o jogo mais importante do ano, ele começa como titular. Era natural que ele fosse sair com 18, 20 minutos do segundo tempo, como aconteceu. O Luxemburgo responde o seguinte: se eu perco a classificação hoje, eu vou ter o Renato Augusto entrando aonde? Eu preciso dele, eu não vou ter o próximo jogo. Então eu começo com ele, né, como titular, porque aí eu posso tentar o resultado. Eu fico com ele mais tempo em campo do que botar ele aos 30 do segundo e aí já não dá mais tempo. Perfeito. Perfeito. Foi o que faltou ao senhor Eduardo Cudê. Que pipocada monstra. Ou uma soberba inacreditável. Porque assim, não faz nenhum sentido você deixar o Hulk no banco de reservas para colocar no segundo tempo. Ah, porque estava 2-0? Ah, não. Essa aí eu não vou aceitar. Porque todo mundo elogiava antes do jogo começar o trio ofensivo do Galo. Pavon, que está em fase espetacular, Hulk e Paulinho. Pois ele me tirou o Hulk, o Rubens, lateral esquerdo, o Johan, jogadores que vinham jogando o Gemerson na defesa. Ele simplesmente tirou esses caras para botar no segundo tempo. Aliás, alguns, né? Alguns. Nem todos entraram no segundo tempo. Cara, o que o Cudê imaginou? Que ele ia vencer o jogo, que o Corinthians não ia conseguir, não viu o ambiente do estádio. Olha, essa aí fica difícil de defender, viu, Cudê? E aí o Hulk vai para a entrevista depois do jogo e fala assim, cara, eu já joguei jogos menos decisivos do que esse no sacrifício. E eu não tô sentindo nada. Eu tava à disposição, foi escolha do técnico. Ai, Cudê. Ai. E o Roger Guedes também deu uma cornetada. Foi pra entrevista depois e falou assim, não entendi. Não sei se eles estavam com soberba, né? Agora o Hulk, os caras deixaram o Hulk no banco? E o Luxemburgo botou o Renato Augusto desde o começo. Aí você tem esses 3 meio-campistas, com os 2 alas, e o Roger Guedes e o Yuri Alberto. O Corinthians joga melhor. Poderia ter resolvido a classificação no tempo normal, não precisaria dos pênaltis, mas aí tem bola na trave do Yuri, tem bola na trave do Fausto Vera, tem jogadas e jogadas em que o Corinthians poderia ter feito mais um gol, tem um lançamento do Renato Augusto para o Yuri Alberto, que ele mata a agasalha no peito e tira do Everson, ela passa isso aqui da trave. O Yuri merece um capítulo. Ele tá jogando bem, tá? Nos últimos jogos, ele não vinha. Nos últimos jogos, ele tá jogando bem. Ele tem jogado pro time. E hoje ele fez um jogo espetacular. Só que tem alguma coisa que tá acontecendo com o Yuri que eu não sei o que é. E eu vou colocar na conta, sim, do azar, da sorte. Porque não é qualidade técnica. Ele tem feito aquilo que ele pode fazer. Ele fez um movimento perfeito de cabeça, a bola bateu na trave. Ele fez um movimento perfeito de domínio e tirou do goleiro, a bola passou do lado da trave.
Ele está fazendo tudo certo, ou quase tudo certo, e a bola não está entrando. Isso vai mudar. Ele fez pivôs, ele lutou pelo time, ele correu. O Yuri Alberto não fez um mau jogo. Ele só precisa resolver essa parada da bola entrar, porque, pelo amor de Deus, é só isso que está faltando. E aí perde até o pênalti nas disputas, né? Mas pediu para bater, quer mudar isso. Contra o Remo ele fez o gol nas disputas mesmo no jejum de gols. Então, às vezes isso favorece. Não favoreceu, por sorte, não precisou, porque o Galo desperdiçou outras 2 e outras 3 e o Corinthians avançou. Agora, se o Yuri não tá numa fase boa, o que dizer de Roger Guedes? Cara, eu aqui também já bati muito no Roger por ele ser fominha, individualista. Muitos de vocês também, nos comentários aqui, né? Pô, o Roger não passa a bola. Cara, eu não tenho o que dizer. Eu não tenho o que dizer. O lance do gol dele, ele simplesmente vai sozinho, faz tudo sozinho, entra com bola e tudo e resolve. E aí, irmão, eu só tenho que aplaudir. E aí tem um outro detalhe do lance. Vocês viram o lance, né? Vocês viram que o Gandula foi... A bola saiu... O jogador do Galo tá caído, ele já repõe rapidinho, tudo dentro do normal. E o Matheus Bidu não fica panguando. Pega a bola e... Rau! Esse cara não busca mais. O Nathan Silva sai da área para dar o bote. O Roger já dá uma meia-lua, arranca. Vai o Zaratio na cola dele. Ele engana como se a bola fosse sair. O Zaratio desiste da jogada. Ele não deixa sair, puxa. Aí o Zaratio fica... Não, mas a bola saiu. Saiu. Vai ver lá se saiu. Enquanto isso, o Roger vai lá, dribla o Everson. E, cara, o toquinho que ele dá depois que ele dribla o Everson é de quem conhece. Ele só dá o toque de sinuca, não passa pra ninguém, bota no fundo da rede. Um golaço, uma pintura, um gol espetacular, o mais bonito da Neoquímica Arena. E um gol decisivo, na hora exata, lindo. Roger Guedes, mais da metade dos gols do Corinthians é dele no ano. Impressionante. O Corinthians inteiro tem 17 gols, ele tem 18. Esse é o Roger Guedes. Tá jogando demais, tá jogando fino e merece todos os cumprimentos. Se o Yuri tá com dificuldades, mesmo assim tá jogando bem, tá jogando pro time, o Roger Guedes tá iluminado, Bota nele que ele resolve. O Calvo Guedes, o Diabo Loiro de Itaquera. 2-0 ali, como eu disse, o Corinthians poderia ter resolvido no tempo normal. O Galo tentou alguma coisa com as mexidas, né? O Hulk, algumas finalizações. Tem até uma bola que o Roger Guedes perde no meio campo, ele sai correndo, tentando fazer falta, não consegue, a bola chega no Hulk, o Hulk dá pro Paulinho, o Paulinho chuta por cima. O Cássio fez uma defesa, que outra e tal, mas o Corinthians marcou muito bem. Já é o terceiro jogo seguido sem levar gols. O Corinthians vence o segundo jogo seguido por 2-0 e tá 3 jogos sem perder. Mudou, gente. Mudou. Já virou a chave. Já mudou e acho que encontrou o sistema, inclusive. Acho que pelas peças que o Corinthians tem, esse modelo é o ideal. Aí você tem uma linha defensiva conservadora, ao mesmo tempo alas que sobem, Bidu, como eu disse, subindo muito bem e também recompondo, o Fagner explorando aquilo que ele tem de melhor, um trio de volantes ou meio-campistas que jogam muito bem, Fausto, Maicon e Renato, pelo amor de Deus, que jogador, Renato Augusto. Joga mais uns 20 anos, Renato, só pra gente ver uma coisa, porque, nossa senhora. E esses dois atacantes que se movimentam muito. Aí você tem o Adson para botar no segundo tempo, você tem o Wesley, você tem Pedro, você tem opções. E tem gente para chegar aí com a questão da janela. Então, mudou. O Corinthians precisava ficar vivo. Agora virou. Esse jogo contra o Del Valle, fundamental, porque aí você encaminha também a vaga na Libertadores. E a partir daí tudo muda na temporada. O Corinthians conseguiu esses jogos do Luxemburgo, acho que 9, 10 jogos agora, né? Eu até já me perdi nas contas. Ele conseguiu arrumar o time. E aí tem alguns questionamentos, né? Onde andava o Murilo, que por justiça foi colocado pelo Lázaro na reta final, porque a insistência inicial foi por Gil e Balbuena. Por que o Matheus Bidu não jogava? Olha o que tá jogando o Matheus Bidu. Por que o Fagner, acomodado do jeito que estava, não tomou um banco? O Luxemburgo está fazendo tudo isso. A gente precisa valorizar. E aí nas penalidades, gigante Cássio, né? Aí é piada, né? E o Hulk, mais uma pipocada, hein? Mas o Cássio estava lá, fez a defesa. Aí o Edenilson entra para bater pênalti. Um dos melhores do Brasil, diz o narrador. E é verdade. Ele perdeu poucos pênaltis na carreira.
Todos eles decisivos. Travessão. E aí vai o senhor Batalha, que também não começou como titular, isola. Aí o Yuri perdeu um e depois todo mundo fez. E Fábio Santos fez o primeiro. E aí vai lá o Maicon e o Renato Augusto pro Luxemburgo. Deixa ele bater. Porque ele era o quarto, né? Será que troca? Porque pode ser o último pênalti e tal. Deixa ele bater. O Luxemburgo falou, ele ajustou várias coisas durante o jogo ali comigo. Ele é um técnico dentro de campo. Que jogador tem o Corinthians? Desfrutem de Renato Augusto. E parabéns pela classificação, porque ela não foi ocasional. Ela não foi nos pênaltis por uma eventualidade. Ela foi muito justa e merecida. E a partir de agora, o Corinthians mudou completamente o seu horizonte na temporada. Futebol é maravilhoso. O que vocês acharam do jogo? Algum destaque que eu deixei de falar aqui? Por favor, comentem. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!